instante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Estamos com o Ricardo Lessa. Tudo Prazer. é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo? Ou é preciso estar atento e forte? É preciso estar atento E a forte. mente tem que estar muito atenta e forte, eu acho que inquieta, não no sentido tenso, estressado, mas a mente atenta, né? Tudo de bom que tem em volta, né? A mente não precisa estar nessa nuvem maluca aí, digital, de dados, mas a cabeça curiosa, né, é fundamental para mover a gente, né? A cabeça questionadora, crítica. Eu acho que isso é um troço importante. Mas se você não tiver com o coração tranquilo, a tua cabeça é capaz de se perder aí num tsunami. Ela pode explodir. E Pode se explodir, aí ela poderá gritar, Ela pode canalha! explodir. Protesta! O que o senhor está fazendo comigo? Isso é verdade, né? Verdade. Estamos aqui no Boteco Charada. Boteco Charada. Gilberto, por Boteco favor, Charada. diga alguma coisa. Nossa, que emoção maravilhosa. O Ricardo Lessa, que figura incrível, porque ele, sabe, tranquilamente, sossegadamente, aceita vir no nosso boteco, Edu. Nosso botequinho aqui, ó. É um prazer enorme. Prazer nosso. Enorme. E esteve também na locadora Charada. Pô, um prazer Pô, há conhecer o quanto Charada, tempo? um resistente do cinema, Resistente do cinema. brasileiro. Das Pô, locadoras. E como é que foi voltar numa locadora? Fazia tempo que você não entrava numa Olha, eu nem sabia que ainda existia. Acho que a última que eu tinha entrado era lá do Blockbuster. Aquelas antigas lá do Blockbuster. Blockbuster. Há muitos anos. Ou eu ia àquela locadora do seu amigo lá do Copan, Paulo, né? Copan, Do Paulo. é. Que ele tem algumas preciosidades lá, como você também. E eu sou um estudioso agora, acabei de me formar em roteirista de cinema. Me formei depois de um ano num grande curso de roteiro. Temos um roteirista, Edu. Você já tem um roteiro aí pra gente filmar? Olha, eu já tenho roteiro e esse curso é muito legal porque ele não só ensina as bases do teatro, do drama, né, desde a antiguidade, até a história do cinema, e como ele vai nos estimulando a ir metendo a mão na massa e escrevendo o nosso roteiro. Então, éramos 30 ou 40 alunos, e eu, naturalmente, era o vovô da sala, né, com meus 68 anos, à beira dos 69. Bem à beira. Bem à beira dos 69. E o pessoal todo lá na faixa dos 30, 40, mas eu fiquei muito bem impressionado, porque um pessoal que escreve bem, sabe, projetos muito interessantes. Pessoal que gosta de cinema é outra coisa, né? Você sabe, Paixão, né, Charada? amor, né? É outra coisa. E ainda mais no cara. Brasil, né? Tem que gostar, né? Porque já sabe que Pô. dinheiro, se for para buscar dinheiro... Eu acho que É por sim, paixão. é paixão. Não é um projeto industrial. Né? Na sua opinião, qual que é o melhor cinema do mundo? Você escolheria um? Olha, eu posso dizer alguns filmes que eu sou apaixonado. Vamos né? lá. Eu Curioso, acho que curioso. um dos filmes que eu gosto mais é o Dersu Uzala, né, do Kurosawa. Eu acho um filme magnífico, né? Um filme que consegue filmar as 4 estações e aquele personagem dele É figura. que se transforma e como ele passa, né, de envelhece, né, as estações. É um personagem fantástico. Gosto de Paris, Texas, do Wim Wenders. Nossa, eu amo esse filme também. Adorei o Dias Perfeitos agora, né, dele, acho... Sonhos, você gosta do Kurosawa também? Olha, Sonhos nem tanto. É. Que eu gosto muito... Eu gosto do visual incrível dele. Pois é, eu acho o visual fantástico, claro,
Mas eu gosto muito de filme com personagem. Então, o ali filme... são sonhos. Exato, Tá, entendi. então é muita cor, aquela coisa toda. Então eu tenho aquele roteiro clássico, né, do herói, do personagem e tal. Eu embarco em todas, para mim é tudo novidade. Tem o número 1? Número 1 é o de Souza lá, Ah, é o sim. personagem. Agora, Ele falou. recente, um filme que é totalmente a jornada do herói, que é clássico, mas é extremamente criativo, é o filme do... Putz, não é do... É o... Aquele menino que é o alemão, que tem o Hitler no sonho dele. Nossa, ganhou. É o Jojo Rabbit. Muito Jojo louco Rabbit. esse filme. Jojo Rabbit. É Jojo maravilhoso. Rabbit. Você não assistiu, Maravilhoso. sabe? Sim. Maravilhoso. Muito. E esse cara, esse diretor, que especialmente eu não conhecia, é um cara da Nova Zelândia. Ele é um cara filho de um cara da região, nativo da Nova Zelândia com uma europeia. E ele tem outros filmes também nesse esquema. Você vai... É uma jornada do herói clássica, mas ele é tão criativo. Nossa, o Jojo Rabbit é fantástico. Né? Como o menino se transforma ao longo do filme, né? Ele queria ser um nazistinha, né, no início, e ele vai vendo que o ser nazista também significa ser desumano. Né? Quando ele percebe, nossa, até arrepiou. Não é? É incrível. É fantástico mesmo. Quando ele... Que eu tinha até esquecido, olha que absurdo. É engraçado. Nossa, que eu fiquei filmaço. curioso em uma Filmaço. coisa. Filmaço. Qual foi o primeiro filme que você assistiu na vida e o último? Putz, grila, eu Aí vejo você foi, filme... porque ele tem 69. Pá, por isso que caramba. vamos ver, né? Vamos ver. Se Olha, eu lembro. Você lembra? Falamos junto. Então vai Você lá. também lembra? Lembro. Você lembra, Você lembra? Ricardo? Olha, eu lembro que meus pais me levaram para ver um filme que não era para minha idade. Então eles me levaram meio assim, tipo, eu sou responsável e tal, não sei o que lá. Eu tinha, sei lá, 14, 13 anos e eu fiquei naturalmente... Pesado, hein? Para 14 Barbarella. anos. Ai, Barbarella. Barbarella. Peraí, esse é o... Com a que tem Jane o- Fonda. Mas é o que tem o Mick Jagger, os caras, não é? Não. Não, é que ela entra numa máquina É, do esse prazer. mesmo. Ele Mas tem acho que Mick tem Jagger? Eu acho que tem Não, alguma não. coisa, não Não, tem? não me lembro. É. Depois Isso eu não eu me vou- lembro, foi o primeiro que Eu eu vi. assisti há pouco Aí é tempo, fogo. uns 3 anos atrás, não lembro. É, acho que não. aí vai ser, eu não vou Ele é lembrar. bem fantástico. Aquele... Mas Barbarella é um filmaço, E o que né? você achou no momento que você assistiu? Eu fiquei absolutamente abismado, Foi né? no cinema, não. No cinema tela Leblon. É. Que já não existe mais. Ah, mas qual Cine revista? Leblon. Que pena. Era na praia. Imagina um cinema na praia. Não existe Devia mais. ser né? 16 anos, suponho, né? Ou 18, É, a proibição. sei lá, era muito... Você entrou com 14. Eu sei que eu fui e não era permitido, então, certamente meus pais que não eram tão pra frentex assim, eles ficaram meio cabreiros assim, puta, eu não achava que era Eles isso não tudo. achavam? Putz, pegaram ele. Pegou ele. Porque é um filme multissensual. Né? Não é. E Jane Fonda com super jovem, lindíssima e tal, e entra numa máquina de sexo. Nossa, que Imagina, eles eram, Muito eu louco. diria que mais para puritanos do que para assim, abertos. Mas também não eram caretões e tal, não sei o que lá. Né? Então foi um esse filmaço. foi o- E o último? O último, ou seja, o mais recente. Mais recente. É, Porque não vai ser o último. É. o mais recente. o mais recente. É verdade. Cara, Ô, Dutz, quer? É verdade. é. Eu tenho que dizer um bom, né? Que eu vi algumas porcarias. Olha, eu muito recentemente, porque começou a passar no streaming, foi o Brutalista. Sim. Que eu não tinha visto no cinema porque assisti. O Brutalista, isso eu não assisti. são 3 horas e tal, 3 eu não vou horas e aguentar pouco. ver no cinema. No cinema então, ele tinha até um intervalo de 15 minutos. Então eu realmente eu esperei chegar no streaming para ver e acho
Sim, Muito bom, um excelente também. Achei filme. muito bom também. Muito bom. Dos que eu vi pro Oscar, É o melhor. ficou, poxa... 2024? Ficou. É, o Oscar de agora, para mim. Não, 2024 o filme, né? Ah, é isso. E interessante que eu não gosto de Filmaço. filmes muito Vou assistir. vultuosos. Filmaço. Porque Tá no eu- streaming. Vou Ele assistir entrou. amanhã. Entrou também o Ainda Estou Aqui. Entrou, acho que- Entrou também. Mas eu achei dos que eu vi o melhor. Brutalista, Foi o último também. Eu vou tirar um pouco o Ainda Estou Aqui e tal. por Ainda questões estou aqui outras, porque é pra mim afetivo, que é todos nós gostamos mais do Estou Aqui. É verdade, mas o Brutalista e outra coisa, porque eu gosto muito de filme que tem soluções baratas, né? Filme brasileiro, filme nacional, sempre é máximo 5 milhões de dólares, máximo. E aquele filme foi baratíssimo. Foi feito em película. Foi feito em película. Soluções Foi feito em incríveis, película. soluções, Cara. sem contar o ator fantástico. O ator, o Brody, é Muito bom. fantástico. E eu, quando eu li, gozado, né, pela ignorância minha, Brutalista, eu falei, pô, eu não gosto de filme de ação. Eu falei, putz, deve ser um filme de Vai luta ser. e tal. Eu não sabia que é um estilo de É um arquitetura. estilo de arquitetura, né? Você não Tem sabia. que assistir, sim. Muito louco. Gente. Vai. E eu acho muito interessante que você pensa assim, puta, se fazer um filme de arquitetura vai ser chato. Não vai dar nada. Né? Pô, um monte de formas e tal, vai ser troço paradão, né? Concreto, e ainda mais concreto, né? Concreto, E ele consegue mostrar como as soluções arquitetônicas podem engrandecer o ambiente, assim, fazer um troço completamente, aquela biblioteca que ele transforma, dando um spoiler, né? Aqui que era um troço todo fechadão, tipo aquela coisa, biblioteca inglesa, fechado, cortina pesada, né? Puta, ele faz uma solução assim, luminosa. Puta, é um espetáculo. Como é importante, né? A arquitetura para o dia a dia, né? Para o social. Pô, pra cultura, tudo, né? E pra gente estar bem, né? Pra gente estar bem, né? A nossa casa, né? A arquitetura tem tudo a ver, né? Se você entra num projeto legal, você se sente um acolhedor, né? Se você entra naqueles projetos super comerciais, blá, blá, 30 metros quadrados, Você passa um número. Porque é o lance da arte também, né? Ali tem da a arte, né? exato. Com a matemática, com tudo, com as formas, né? E isso poucas pessoas pensam desse jeito. Tem vários, né? Mas... O diretor, ele se inspirou em não é um específico, ele se inspirou na história de 2 arquitetos que foram perseguidos pelo nazismo, porque eles eram de uma escola arquitetônica que o nazismo considerava corrupta, aquelas coisas, né? Arte corrupta, arte degenerada, tal, tudo era arte degenerada, neorrealista, impressionista, tudo arte, era tudo arte degenerada. Bacana era uma casinha que o Hitler pintava lá com árvorezinha. Pintor, grande artista. Então, foram 2 arquitetos perseguidos pelo nazismo que inspiraram o filme, né? Que dão... Ele não é uma história verídica, assim, mas é baseado. Mas é muito... Eu gostei demais. Me surpreendeu esse filme. Me surpreendeu porque, volto a dizer, eu achava que era um filme de ação. Sim. Ou, se você souber que é um filme de arquitetura, você vai achar puta. Nossa, legal. O último que eu assisti foi Suspirias. Assistiu? Assisti de novo recentemente. Assisti ontem. Eu assisti umas 3 vezes. É legal? É forte. É impressionante. Impressionante. Bom. É impressionante. Eu não sabia que era tão impressionante. Mas como Porque ele ficção? fez dicas que a gente tem na locadora, que você fez. Sim. Você participou dos Sim, nossos sim, dicas. claro, Fez dele. sucesso pra caramba. Pô, daí eu falei, Giba, ainda não assisti. Tem que assistir, mano. Ele fez há 1 ano atrás, eu falei, Faz tempo que eu agora. falei do Suspiria. Suspiria. E aí tem um novo, né? Um remake Tem o do agora. Jorge que e fez. tem um novo. Qual é esse Suspiria, você que é o... É o diretor Argento, né? Dario Argento. Dario Argento. Também É italiano? É. Também não daria muito... Tem a Mia Gotti, que é a filha da... Qual é o nome da atriz? A Mia Gotti é brasileira. Ah, tá. Ainda não fiz a resenha. Tem que fazer, mas eu assisti pra Se não você- pensar e tive que ficar pensando. porque me Pelo impactou. tema... É um ficção? Não, então, pelo tema talvez é tipo É balé. bailarina. Ah, balé. balé. Às Balé. vezes...
mas tem muito passando mas aí que tá. em Negro, Berlim, é em Berlim Ah. tem É uma escola de anos balé. 70 e tal. Sei, Escola de balé. E a escola de balé, quem coordena tudo isso são bruxas. São bruxas. É arrepiante. É E eu arrepiante. assisti agora o último também, que foi Também é lançado legal, um é. remake agora em É muito bom também. 2023, 2024. É mais ou agora, menos, é né? uma coisa assim. É impressionante. E você assistiu agora só? Agora, ele? recentemente. Gozado que eu assisti agora, recentemente também. Que estava passando, acho que no Canal Brasil, sabe? Essas coisas. tá. Pá, comecei a assistir. Aham. Ele é hipnotizante. É hipnotizante. Ah, tá. Aham. E a história é isso. É uma bailarina que vai para uma escola de balé super prestigiada. Sim. Aí você fala, pô, será que vale a pena assistir esse filme? Mais ou menos igual Brutalista. Sim, né? sim. Pô, Mas lembra, sei lá, me impactou de uma maneira não, ele é impactante. que eu não esperava. É Impactante, muito. impactante. É a coisa do desafio, né? É. Que é muito. né? Eu pensei que era sobre Imagina. balé. Então. É sobre balé. E é sobre Isso que balé. é engraçado, sabe? A mesma coisa que vocês estão falando. Sim, É do Brutalista. Assista, tem nos streaming também. Legal. Procura lá. Tem. Que vale a pena, viu? Vale a pena. Foi. O Fale com ela é sobre balé também, né? Fale com ela. Do Almodóvar. Do Almodóvar. do Almodóvar. Que eu amo esse filme, viu? Não, Fale com ela é impressionante É também. uma bailarina que fica. Tem vários de balé assim que, né? Cisne eu Negro, acho fantástico. né? Aham. Bailarino Tá ali, chinês. forte, né? É. Nossa, é fantástico. É. Mas mudando um pouquinho de assunto. Vamos né? lá. Porque Tem um você é o salgadinho, cara, já. né? Tem Você um tá no salgadinho. Boteco Charada. Quer salgadinho? Vai? Não, Qual é pra deles? você. O senhor tá aí, ó. O Boteco Charada é pra beber qualquer Ótimo. coisa, né? Qual é a sua bebida que você mais gosta? Olha, eu tenho que me segurar porque eu gosto de muita bebida. Eu gosto de várias bebidas. Fabrício, traz bastante coisa pra ele aí. O que você quer? Mas Fabrício eu- tem tudo. Eu não quis dar preju pro Xará. Não, Deveria não ter foi. dado. Não. Eu falei, pô, Edu, achamos alguém que gosta como eu, de Coca Não, Zero. e eu gosto de Coca Zero. Eu gosta de bebo Coca bastante Zero? Coca Zero. Eu também bebo Porque eu bastante. também, meu corpo não aguenta tudo que eu gosto. Então, Eu achava que você tenho nem me segurar. bebia, porque pediu Coca Zero. Não, Mas foi por eu custos? gosto. Não, a gente realmente não temos assim uma caixa muito grande, mas por Não, favor. e durante a semana eu procuro também não exagerar. E no fim de semana tá. Né, Aí é o quê? Uma coisinha. cervejinha? Eu Olha, nunca exagero. Não, Edu não. É. Deu pra você sabe, né? Mas é o que aí? Uma cervejinha? Eu gosto muito de vinho, Vinho. gosto de uísque, gosto de Nossa, eu vodka, também. gosto de... Temos alguma coisa em comum? E eu tenho a É. Coca Zero. Tem alguma coisa em Mas, pô, você tá, né? Se chegou aos 69, É, quase, Vocês são mesmo ano, jogando, é mesmo? Somos de 56, Quem é mais uma velho? semana. Eu. Ele, uma semana. Uma semana? Poxa, 26 de abril Mas a 3 ele, de maio. ele usa peruca branca. Ah, E eu uso peruca cinza. é o Ice. Cai bem a peruca branca. Eu uso já há mais de 50 anos a peruca. Não, uns 40 anos eu uso. É mesmo? É, eu tenho cabelo branco há Voltando uns na 40 pergunta, anos. eu Qual gostaria era a de saber- pergunta, Edu? Fala, Edu. Tinha pergunta? Tem. Porque aqui geralmente não tem pergunta, a gente vai conversando. Mas vem as perguntas aqui na mesa. Ih, Sempre, aí sempre. é perigoso. É. Qual foi o momento mais constrangedor ao vivo, você apresentando alguma Boa coisa? pergunta, Edu! Olha, boa, Essa eu gostei. boa. Olha, o momento mais constrangedor apresentando Roda Viva foi quando um sujeito vomitou. Esse tinha bebido todas? Não, eu acho que não. Acho que Sério? ele passou mal, cara. Era da bancada? Mas era Na uma- bancada, na bancada. Não era o entrevistado, era da bancada. Esse foi muito constrangedor. E claro que a câmera, Rapidinho. os caras evitaram e tal, viu que ele saiu. Isso foi muito constrangedor. Outro constrangedor também foi Bruno Sorry. Covas. O Bruno Covas? Por quê? Porque o ar-condicionado pifou. Isso já na gravação? Na gravação, ao vivo. Ao aí vivo. fica aquele- Ué, o Roda Viva Sim. por. Não, ao É, vivo, sim. por- Mas eu digo na gravação ao vivo, né? Sim, no sim. estúdio ali. Aí, por um motivo muito engraçado, Ele já era prefeito? já era prefeito, foi como prefeito, o Bruno. E ele suou muito e eu também. Aí ficou. Ah. Então foi aquele calorão durante E o uma estúdio tem hora. as luzes, né? Acho que fica muito Luzes, quente, tudo, é quente, né? É tudo preparado para ter muita luz, né? Para ter o Para ar-condicionado. ter o ar-condicionado. Mas foi um motivo muito
muito curioso, porque as faxineiras penduraram o pano de chão na saída do ar-condicionado. Elas penduraram o pano de chão e vetaram, né, a saída do ar. Foi isso que aconteceu? Pifou o ar-condicionado do estúdio e a gente soube em cima da hora. Então, na hora de entrar ao vivo, estamos lá nós pingando os entrevistadores. Todos, e o Bruno Covas suado pra caramba, eu também. E bom, vamos fingir que nada está acontecendo, né? Vamos embora. Mas é horrível, né? É muito chato. Tem gente que não vive sem ar-condicionado. Tem. Né? Eu, por exemplo. Eu sei como é isso. E sem ventilador. Mas quando a resposta também é muito idiota, isso também é muito constrangedor. Porque é um troço, às vezes, tão idiota, tão primário, que você fica constrangido, é a tal vergonha alheia. Você não esperava, né? Tipo... Não é possível que esse cara está falando isso. Que foi o caso do Bolsonaro. Né? Porque eles... É possível. Não, eu vou contar a história. E ele depois reclamou muito que ele foi fuzilado pelos jornalistas. Não, quem fez a pergunta foi o Frei Davi, que é um militante antirracista, um franciscano, incapaz de agredir ninguém. Entendi. Né? E ele fez só uma pergunta simples, como se o senhor foi eleito presidente, né, que era na campanha, o que o senhor vai fazer com a política de cotas? Porque ele já tinha falado que era contra, né, fora do... E aí ele, não estou devendo nada a ninguém, sei que os portugueses nem foram para a África. Cara, imagina você é uma resposta tão ignorante, rasteira, de tanta ignorância, que você... Não dá vontade de pular em cima? Acho que você teve. Não, você fica... tão... Você fica pasmo, na verdade, né? Sabe, como é possível tanta troço primário? E como o objetivo, né, todos os programas que a gente fez lá, de entrevistar os presidenciáveis durante a campanha, era realmente mostrar para o espectador quem era quem, não era chegar e esculhambar um cara que eu sou contra e jogar para cima alguém que eu sou a favor. Não era esse, né? Porque era uma eleição e meu papel ali não é, sabe, jogar para cima, sei lá, se eu vou escolher o Haddad, ou vou escolher o Bolsonaro, ou vou escolher sei lá quem, né? Ficar enchendo a bola do cara, mesmo porque fica ruim o programa, jornalisticamente fica ruim. Né? Um princípio, aula número 1 de jornalismo é você ouvir o contraditório, né? Ouvir alguém que fala uma coisa e ouvir outro que contesta. Então, no Roda Viva a gente procurava fazer isso, botar pessoas de diversos pontos de vista, diversas opiniões, e até, às vezes, alguém mais à direita, alguém mais à esquerda, que a gente já sabia de antemão, para, enfim, para ficar melhor o programa, né? O programa fica sem graça, imagina. Tem essa divergência, né? Pô, fica mais interessante, né? Sim. Eu fiz lá na Globo News também, a gente tinha o programa Entre Aspas. Entre Aspas. E eu participei da formatação, digamos, e também como entrevistador. E a ideia era sempre ter um ponto de vista a favor e um contra, sempre. O programa fica muito melhor. Muito melhor. Se você só tem um ponto de vista, fica chato. Né? E não é real. Né? A vida real não é assim. A vida real é diversa. Né? A vida real, todo mundo igual, só no Admirável Mundo Novo, em 1984. É ficção. Não é? Então, ninguém quer ser manada, ninguém quer ser... Né? Aldous Huxley, né? Oi? Aldous Huxley. Exato, também, sabe? E eu ia até perguntar sobre o Entre Aspas, que
Queria saber dos bastidores, alguma curiosidade que ocorreu durante a gravação do programa Entre Aspas. Olha, do o Entre Aspas foi ótima experiência também. O Entre Aspas, eu admirava muito um programa que tinha na CNN antiga, que chamava, era Ponto e Contraponto, chamava Trading Fire, não, era tipo trocando chumbo. Tipo, Trocando chumbo. Na CNN americana antiga, lá. E eu achava muito bom esse programa, porque aí, sabe, chamava o ponto de vista de um palestino, outro israelense, aí alguém que era liberal e outro que era mais estatizante. Então, sempre tinha uma Crossing Fire, que se chamava o programa. Eu adorava ver esse programa. Eu morei, né, nos Estados Unidos um tempo, né, quando foi, já esqueci, mas 88, sei lá, 98, sei lá. Foi na época do Clinton que eu tive lá. E eu passei um ano lá, mas antes disso, acho, depois, não sei, por aí, em torno disso que tinha esse programa, Crossing Fire. E o Paulo Henrique Amorim depois até fez o Conversa Afiada. Né? Total, né? Que é mais ou menos o Crossing Fire, mas não tinha muito essa... Tinha mais um lado, não tinha os dois lados. Não tinha os dois lados. Entendi, Né? Então, eu gosto dos dois lados. Eu acho que tem que ter os dois lados. Eu gosto dos dois lados porque eu acho mais natural, sabe? As pessoas se decidem. Porque ninguém né? pensa... Todo mundo pensa de um jeito, não tem como. E se você começa, né, esse negócio de um lado só, é doutrinação, não é discussão, não é um programa de debate, não é um programa de entrevista, né? É um programa assim. E teve uma coisa gozada, porque teve um crítico da Folha, não me lembro o nome. É bom que não lembre. Nem precisa falar é bom que não lembre. Porque se lembrasse, já que não lembra, deixa. Que ele falou assim, não, estão confundindo o que é um programa de entrevista e um programa de debate. Olha só. Como assim? Como assim? Sabe? Como assim? Isso não é tem como confundir. Não, do Roda Viva. Falando do Roda Viva. Falando do Roda Viva. Criticando o programa por não ser o programa de TV, mas ser o programa de debate. Olha só. Era do meio do Roda Viva? Não. Um jornalista desses críticos de TV comentando. Imagina o cara... sem saber, naturalmente, que acredito que ele seja um seguidor da liberdade de imprensa, mas ele, inconscientemente, ele estava querendo botar um arame farpado entre o que é uma entrevista e o que é um debate. E olha só, o campo semântico é muito junto um do outro. Uma entrevista não fica boa se não tiver debate, e o debate não existe se não tiver entrevista. Então, sabe, não existe esse muro de Berlim ligado, aí, né, entre as duas coisas, né? E o cara, acredito que, sei lá, na paixão, no furor de querer criticar alguma coisa, né? Isso foi no seu período? No meu período. Meu período foram teve. Quantos anos lá? 3? Um ano e pouquinho, um ano e meio. Intenso. Foi bem em 2018. Foi na eleição, foi intenso. E tivemos críticas abundantes dos dois lados, né? Da direita e da esquerda. Não quer agradar. Não, teve críticas. Muita, nossa, o meu e-mail vivia cheio. Ameaças, e lá, e dos dois lados, né? Porque não adianta você querer agradar todo mundo e, na verdade, quando você é criticado dos dois lados, você talvez até você esteja num caminho bom. Porque
enfim, se você tá muito de um lado ou muito do outro, você já... Você tem seu lado, lógico. Eu tenho meu lado. Mas o programa não é isso. Exatamente. O programa não é isso. O programa é uma invenção brasileira. É fantástico. Não existe nenhum programa no mundo que tem esse formato do Roda Viva. Exatamente. Ele foi o produto da cabeça do cenógrafo, sabe, e de um momento de abertura aqui em São Paulo, né, que foi da época Motoro, Laerte, numa época de abertura, que se criou um programa, né, onde pudesse se chamar jornalistas de todos as tendências e de todos os órgãos de informação. Isso é uma vantagem da TV Cultura, que você chama um cara da Globo, chama um cara da Band, chama um cara de qualquer lugar e eles estão ali fazendo a entrevista com o sujeito. Então você tem o ponto de vista do jornalista, né, que não tenha muitas vezes a ver com o fato de ser de O Globo ou de ser da Veja, né? É um jornalista, um editor de política, tem sua independência, tem sua cabeça e tal. E o programa é muito rico por causa disso, né? O programa é uma invenção brasileira, cara, de ter 6 entrevistadores, né? 5 na bancada e mais o âncora. Sabe? E com o entrevistado ali no meio rodando. Então ele assume a posição mesmo, e até é um troço por parte de quem vai lá. É uma abertura, porque o cara está se expondo e vai se expor. Ele está se dispondo a se expor. Com certeza. E aí tem os caras que não se aguentam, né? Tipo o Quercia, né? Fantástico, aquele famoso lá queria bater no jornalista. Foi muito louco, né? No Rui Xavier. E perdemos o Rui Xavier recentemente, que era um grande jornalista. Conta essa história para quem não sabe. Olha, é uma história maravilhosa. Não, a sequência do Roda Viva, praticamente todos os políticos, certamente, os políticos mais importantes do Brasil passaram por ali. Eu acho que só o Collor que não foi. O Collor não foi? Eu acho que o Collor se recusou aí. Eu tenho a impressão que, se eu não estou enganado, o Collor não foi. E eu acho que a Dilma também não foi. Talvez tenha depois, não na época da campanha. Porque, enfim, mas a primeira grande eleição no Brasil, eleição direta, né, foi em 1989. Nossa, foi e o Roda Viva chamou todos, convidou pelo menos todos. O Collor não foi. Eu tenho a impressão que o Collor não foi. E tivemos essa cena, um dos candidatos, tinham 20 candidatos nessa eleição. Tinha muito, tinha o Covas, tinha o Caiado, Maluf, Roberto Freire, Maluf, Brizola, Lula. Então, todos esses caras, Ulisses Guimarães, Brizola, Mário Covas, Brizola, eram 20 caras, Enéas eu lembro. Então era realmente uma ampla diversidade, todos foram convidados, todos participaram da roda, né? E o cara que perdeu a linha ali foi o Quercia. O jornalista perguntou simplesmente, uma pergunta que o leitor também gostaria de saber, o espectador, candidato, como o senhor ficou tão rico assim? Trabalhou muito, né? Não, ele reagiu furiosamente, ele reagiu acusando o jornalista de ser um instrumento do patrão, que é o Júlio Mesquita, e que o patrão dele tinha tentado desqualificar o Quercia, né, candidato, muitas vezes e tal, e ele tinha um processo que ele tinha ganho, bababá, mas o jornalista insistiu, mas eu não sou o patrão, eu estou perguntando para o senhor, o que houve? Ele insistiu, e talvez, e o jornalista ainda acrescentou uma informação.
o senhor está com, sei lá, 3% ou 4% de preferência. Será que não é por isso? Não é porque o senhor tenha feito essa fama, né, de ter enriquecido e com origens que as pessoas gostariam de saber qual era e tal? Ele ficou furioso, ele quis bater no Rui Xavier. Né? E começou a gritar canalha, canalha. E eu, Walter Franco. canalha. Ele falou do Walter Franco. Do Walter Franco. Canalha, uma dor canalha. Eu lembro disso. Você lembra? Eu não lembro. Porque eu adorava nessa época. Criança, Eu já não era tão criança. 13 Eu adorava a política. Eu gosto até hoje. Eu adorava. Teve debates incríveis. Sério? Debates, principalmente Leonel Brizola, Maluf, o próprio Lula. Leonel era uma figura incrível. Brizola é fantástico. Tem um filme recente dele, um documentário, Brizola, do Silvio Tendler. Do Tendler, que é grande diretor do documentário. Belíssimo filme para relembrar a figura. Mas é só a internet, está disponível vários debates procurar, né? do Brizola com o Maluf, é fantástico. Eu acho que se a pergunta fosse pro Maluf, como você se enriqueceu, ele saía pela televisão. Ele saía de Ele ia conquistar várias pessoas para votar. Não, porque, no mínimo ele diria, eu roubei, mas fiz. No mínimo. Roubei, mas matei. Foi o Ademar de Barros. Né? A frase do Ademar de Barros era essa. E depois foi usada para o Maluf. Foi usada, mas ele não falou. Né? Não. Engraçado é isso, né? Não, o Maluf, pelo menos, ele rouba, mas faz. Não que o Maluf falou isso, mas ela encaixa. O rouba, mais faz. Dentro dessas personalidades políticas que você entrevistou, qual te surpreendeu e que deu mais trabalho, entre aspas? Olha, olha, que me deu mais trabalho foi a Manuela Dávila. Eu tenho que. Agora queremos ouvir. Sim. Porque eu, assim, jornalista, né, e achando que estava fazendo um grande, assim, sei lá, fazendo um serviço para o público. Né? Porque era uma dedicação, não era uma coisa assim que eu tinha uma puta equipe e o apoio da direção, vamos fazer. Não, muitas vezes eu liguei como eu liguei para a Marina Silva, eu liguei para o Boulos, aí depois que aí realmente o programa já não tinha como fugir, né, de entrevistar os candidatos, porque eu comecei a anunciar ao vivo, né? O Ciro Gomes já se prontificou aí, já ligou, assessoria. Então começou a ter essa sequência, mas não era assim a TV Cultura ou a direção da TV Cultura se empenhando para fazer isso. Muitas vezes era um trabalho solitário, que da minha carteira de telefone. Entendi. E de achar que era importante e tal. Né? E eu ali naquele papel, achando que, enfim, abrir o leque, né, de candidatos para que o público conhecesse e tal. Depois chamamos candidatos a vice-presidente, as equipes e tal. Informação não faltou ali, né? Pode ser que ninguém tenha visto. Não, muita gente viu. Muita gente viu. Foi um bom. Acho que foi os maiores índices. Teve bons recordes de audiência ali, assim, com esses candidatos. Até a Manuela teve mais de 1 milhão de views e tal, mas ela parece, né, a gente não pode acusar, porque, enfim, que ela já queria fazer do programa uma peça de campanha política dela, que ela estava em campanha, que ela queria, a princípio, ser presidente, né? Só depois que ela aceitou ser vice do Lula. E dentro do programa foi feita essa pergunta até pela Leila Magalhães, né, que é a atual âncora. Vera Magalhães, né, que é a âncora. Ela é a boa perguntadora.
Pelo menos naquela época. Pelo menos na época. Ressalvas, mas naquela época. Ela estava na bancada, então? Estava na bancada e ela fez uma boa pergunta para Manuela, né? Enfim, uma mulher perguntando para uma mulher, veja bem. Perguntou, Manuela, qual é a chance de você, porque já se previa, qual é a chance de você aceitar ser vice do Lula? De 0 a 10. Ela se especificou. Ela falou 0. Nossa. A Manuela falou 0. Não há chance. Bom, para a época, ok, mas todo mundo sabia que daqui a alguns meses, mas foi uma mentira categórica, né? 0 é 0. E teve outras perguntas que ela também se desviava, né, e tal. A Vera até usou, você está tergiversando. Ela usou essa palavra, tergiversar, que é justamente isso. Nossa. Desviar e não responder. Você está tergiversando. E aquela coisa. E aí vai eu tinha convidado um cara que era claramente bolsonarista para a bancada, como eu convidei para a bancada do Boulos também, um cara que era claramente bolsonarista. Enfim, para ter debate. Né? E o cara fez uma pergunta simples para ela. Você é a favor da castração química? É propaganda do Bolsonaro, todo mundo sabe disso, dos bolsonaristas acham que só... A resposta dela poderia ser: não. Eu acho isso, sei lá, uma violência, enfim, fazer um discurso feminista, né? Não, porque babá não resolve. Enfim, fazer o discurso que ela... Ela não respondeu. Não respondeu. Ela só fez o discurso. Porque vocês são a favor dos estupradores, blá blá blá. Aí o cara era um bolsonarista, mas não era um radical, cara agressivo, não era um mal educado, digamos assim, como é o Bolsonaro. Mas esse não era um cara mal educado. Então ele gentilmente esperou ela falar. Ela falou. Mas eu queria saber o seguinte: você é a favor ou contra? Voltou a pergunta umas 4 vezes e tal, e ela não respondeu. E aconteceu a mesma coisa com uma pergunta que eu fiz para ela sobre o que ela achava do Stalin, né? Porque o PCdoB, todo mundo sabe que foi um partido a favor do stalinismo e nunca fez autocrítica, sempre, depois do Stalin, ele apoiou a Verhofstadt, que era o cara da Albânia, enfim, nunca gostou da crítica feita aos crimes, né, do Stalin, que hoje praticamente 100% das pessoas condenam, né? Mas o PCdoB nunca condenou, né? E eu perguntei, bom, mas o que você acha do Stalin? Ela não respondeu, aí eu insistia, 1 vez, 4, 5, 4. E, bom, ela sempre, ela fala muito rápido, ela é uma deputada, ela tem muita cancha, ela sabe, ela está acostumada a lidar com gente agressiva, Bolsonaro da vida, blá, blá. Então, e ela fala muito rápido, né? Bom, acabou, ela, foi ótimo, tá, blá, blá, se despediu. Passaram algumas horas e já tinha subido um vídeo num site, que eu não saberia, aparentemente era da Carta Capital, dizendo que no programa ela tinha sido interrompida 40 e tantas vezes, que o programa tinha sido extremamente machista e que isso era uma figura americana que ela usou, chamada man-interrupting, que era o comportamento de homens nas direções das empresas, que acontece isso, de fato, ali não era uma direção, era uma direção de empresa, era um roda-via, era uma entrevista. Mas entre homens poderosos é comum que os homens atropelem as mulheres quando vão falar e tal, às vezes são extremamente minoritárias, né, os conselhos de grandes empresas, e aí criou-se esse tema, né, esse termo americano do man-interrupting,
né? E ela nos acusou do man interrupting, né? Que é algo impensável em se tratando da Manuela, porque ela é uma pessoa que se vira super bem no meio de homens e sabe dar a volta por cima. E isso foi muito desagradável, porque eu sou de uma família de mulheres. Só que, como são as redes sociais, as pessoas não pensam muito, né? As pessoas vão na onda. Muito né? rápido, né? É muito rápido, as pessoas veem que tem um grupo criticando um determinado cara, que no caso era eu. E é o que os americanos chamam de shitstorm. Né? Eles desencadeiam uma chuva de merda em cima de você. É shitstorm, a tradução é essa, né? Que é jogar no ventilador em cima de você. Né? E aí, realmente, sabe, isso foi de madrugada, né, que eles colocaram no ar essas críticas todas ao Roda Viva, né, que eu não esperava realmente que viesse de alguém de esquerda uma crítica ao Roda Viva, mas veio. Né? E aí veio de madrugada, eu tô de manhã, assim, acordo tranquilo, e as minhas filhas ligam, né? Papai, o que você fez? E bababá. E tal. Eu tenho 2 filhas, que são bastante feministas e bastante atuantes, assim, né? E aí São as únicas 2? Minhas 2 filhas, e aí eles me ligam, né? E eu lá no celular, dizendo, mas vocês viram o programa? Não. Não viram, né? Não viram. Elas vão na onda, né? Acabou com o argumento. Não, mas não acaba. Não acaba? Não acaba, porque tal pessoa tá falando isso e tal, não sei o que lá, o que aconteceu, blá blá blá. Tô te acusando disso. Que ela já foi com uma camiseta, a Manuela, no programa, lute como uma garota. Então ela já foi preparada para desencadear uma onda. E aí, como é que eu me defendi para minhas filhas, né? Eu falei... Assista. Não, eu falei, Joana, Luísa, eu alguma vez na vida de vocês, eu fui machista com vocês? Alguma vez na vida toda, sabe? Uma tem 44 anos, a outra tem 35. Algum momento, porque nem podia, sabe? Eu estou no meio de irmãs, mulheres, mãe, avó, eu fui criado nesse meio, né? Aí eu falei, pô, você acredita no que você viu, no que você viveu, ou que as pessoas estão falando? Né? Aí, olha, primeiro assista, chegue às suas próprias conclusões e pensa na pessoa que você conheceu. Se eu sou assim, você não sabe. E a acusação da Manuela era mais para o mediador ou era para o... Geral. Você acha que ela queria chamar mais atenção? Claro, era uma isso, né? campanha política, né? Vale tudo, né? Então, era um trampolim, foi realmente... Deu repercussão. Mas repercussão, isso, né? Mas é triste, porque a gente acha que fake news é só de direita. Não é. Não é. Né? E foi uma fake news, foi um troço inventado, né? E assim, uma coisa, um trampolim político de campanha, e uma coisa que ela teve que se desmentir em seguida, né? Ela falou que... Foi, né, vice? E tá lá gravado. Eu tenho que falar uma coisa importante, é uma pergunta muito íntima. Opa! Íntima, pergunta que eu gosto. Você, Ricardo Lessa, jornalista, apresentador, escritor, tudo isso, qual é o seu sonho hoje que você ainda quer realizar? Olha, eu realizei sonhos que eu nem tinha sonhado. Então eu realizei coisas que eu jamais imaginei que ia acontecer na minha vida, né? Entre elas, ser apresentador do Roda Viva. Nunca sonhei com isso. Mágico. Eu sou do Rio de Janeiro. Geralmente o apresentador do Roda Viva é de São Paulo. Geralmente, Então foi algo totalmente inesperado e foi uma grande realização
profissional. Para mim, eu digo isso no livro e dizia para os jornalistas, meus amigos, como é que é, tá aí e tal, não sei o quê. Eu só falava assim, olha, isso aqui é o parque de diversão do jornalista. Olha, roda viva. Porque sabe? Você tem liberdade de perguntar, você ainda ouve perguntas de jornalistas muito melhores, às vezes, do que a tua pergunta que você imaginou. Os caras já vêm com outra história e levantam outros assuntos e a coisa fica muito mais rica. E nada melhor para o jornalista do que a entrevista. Sim. Né? É onde a gente tem a interação humana, que a gente conhece das pessoas. Essa é a melhor coisa do jornalismo. Né? Com certeza. E conhecer as pessoas, conhecer os lugares também, que a gente... Jornalista é realmente ter um passaporte para poder viajar onde quiser e poder falar com quem você quiser. É um troço, acho que nenhuma profissão te dá essa oportunidade. Os convidados vinha pela direção ou você Não. que... Assim, era sempre essa discussão, né, que eu falei, que a gente escolhia 95%, mas a gente sabe na vida, né, que a gente não ganha todas as batalhas. Algumas a gente perde. Tem que perder, mas tem que perder também, né? Pois é, Se for mas só ganhar, não tem dá. graça. Aí a gente às vezes tem que perde mesmo, e aí tem que fazer uma entrevista que você não queria, que você achava que não valia a pena. Você se surpreende, né? Não, surpreende, mas você tenta também dar uma volta para tirar o melhor. Se o candidato a presidente, vamos dizer, você sabe, era o caso do cara do Sebrae, que esqueço o nome dele toda hora, é o campeão da Afif? Afif. Todo mundo sabia que ele ia desistir. E ele estava com, sei lá, 1% de preferência do Ibope, então não era um cara para ser entrevistado. Mas tem que entrevistar, né? Mas aí a direção insistiu que abriu-se um Roda Viva especial numa quarta-feira para entrevistar o cara. Vamos embora, então vamos fazer o melhor possível, né? Então chamamos bons jornalistas para entrevistar e saiu razoável. Engraçado, se fosse o Enéas, também estaria 1%, 2% seria né? Não, ele é engraçado como figura. O Enéas é uma figura engraçada, né? Mas a gente chegou num critério, como tinha um monte de candidato que não valia a pena, né? Aquele Emael, por exemplo. Emael. 50 anos se desde quando começou. Exatamente. Né? Mas nunca se passava de 1%, né? Aí a gente, não vamos chamar esse cara, né? A gente chamou, sei lá, os 12 que tinham mais tem a maior preferência do Ibope, e isso que a gente achava que ia render com a entrevista. Mas esse Emael quase nos processou. Pra ir. Ô, Ricardo, acabou sua coca, né? Por favor, pega uma coca ao diretor. Ricardo, então... Ô, André, pega uma coca lá. Traz minha cerveja, por favor. Produção, tem água, produção? Coca, café, café. Obrigado, produção. Obrigado. Whisky, né? Ô, Ricardo, então todas essas histórias devem estar nesse livro, né? Olha que livro interessante. Como Girei a Roda. Como Girei a Roda. Fala alguma coisa, por favor, Ricardo. Olha, é um livro que eu falo desse período, né? E é claro que não tem todas as histórias, porque mas eu acho que tem boas histórias saborosas. Você esqueceu de alguma aí ou não? Esqueci. Volume 2. Certamente. Volume 2. Certamente. Mas tem uma coisa que é do bastidor do Roda Viva, né? Que é a luta do jornalista mesmo, né, para tentar fazer o melhor, né? E ali nem sempre vamos dizer, a direção, na época tinha o diretor, né, da TV, que era o Marcos Mendonça, podemos falar o nome porque está no livro mesmo, que, sei lá, não ia muito com a minha cara.
né? Então, eu podia contar que ele ia tentar botar areia, de alguma maneira, né? Como tentou, de fato, então... mas, Deixa eu ver o livro. por sorte, eu tinha uma cobertura boa do próprio Conselho da Cultura. O Conselho da Cultura foi o conselho que tirou o Augusto Nunes, que depois se revelou um bolsonarista e, na época, já estava levando para a direita, né, para o programa ser muito monótono. E o Conselho da TV Cultura não queria ser identificado com isso, né? O Conselho da TV Cultura não queria ser identificado como esse... com um porta-voz, vamos dizer, da direita. Obrigado. E por isso terminou o contrato, né, com Augusto, que estava há muitos anos com o diretor, né, o Marcos Mendonça. Ele fazia uma parceria, os dois eram próximos e tal. Mas o Conselho impôs, vamos dizer, ao Marcos a mudança, né, não só o Marcos, mas toda a cadeia lá de mando, né, da TV, e isso eu tinha cobertura para brigar, né? Não era assim garantido que eu ia... Meu contrato não foi de 1 ano e 4 meses, meu contrato foi sempre de 2 meses, 3 meses. Era renovado. Era renovado, que eu podia pular a qualquer momento, né? Então eu estava sempre equilibrando e sempre defendendo, olha, vamos fazer isso, que eu acho melhor. Mas já de partida já foi uma tentativa de derrubada e tal, enfim. Mas na época o Jorge Cunha Lima ainda estava bastante atuante, estava doente, ele veio morrer 2 anos atrás, e ele era um representante forte do Conselho da TV Cultura, porque ele tinha sido presidente da TV Cultura. É um cara de mais idade, então ele também não podia ser desrespeitado assim. Então, o que se decidia numa reunião de pauta, que começou a ter, porque antes não tinha, era tudo resolvido pelo telefone, olha, pá, não sei o que, vai entrevistar não sei quem. Não tinha uma reunião de pauta? Não, durante muitos anos não teve reunião de pauta. Então, é uma coisa que o jornalista acha que já tem a reunião de pauta. Então a gente voltou à reunião de pauta para discutir, né, qual seria o melhor programa, e fizemos essa pauta que era óbvia de entrevistar todos os candidatos presidenciáveis, não por iniciativa da direção, da televisão. Não por iniciativa da direção. A direção, pelo contrário, alegou que deveria consultar o departamento jurídico, que o departamento jurídico estamos esperando até hoje a resposta. Como só acontecer nas questões que se judicializam, elas demoram um século, né? Então a gente começou a fazer sem ser ativo, né? Não tem como, né? Não, que era muito rápido também, né? E aí, era toda segunda, ainda toda tem, segunda, né? Exatamente. Então a gente jogou com o fato consumado, né? Entendi. Então começou com a Marina Silva, que topou ir de cara. Ela foi a primeira. Foi a primeira. Em seguida eu liguei para o Boulos foi em seguida, e a gente começou a falar ao vivo que iríamos convidar todos os Mas ainda candidatos. não tinha convidado. Não, o departamento jurídico não tinha se pronunciado. Entendi, legal. E aí, logo a assessoria do Ciro Gomes ligou, então já teve a entrevista com o Ciro Gomes. Então já fizemos a série praticamente até o final, porque aí o Alckmin já tinha se comprometido. O último a se comprometer foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro, o último. Que ele sempre deixava a gente... Eu achei que ele não ia. Então, a gente sempre tinha essa possibilidade, porque ele nunca deu uma coisa, e ficou pendurado até os últimos dias, sem ele confirmar. Exatamente.
Vamos falar sobre o seu livro mais recente, né, Giba? Mostra aí, Giba. Vamos falar sobre o primeiro golpe Você do Brasil. conseguiu já ler, Giba? Não, eu recebi ele agora, eu não tinha. Mas eu quero Não ler faltará também. oportunidade. É o lançamento agora, né? Sim, vamos lançar no Charada, Vai ser no vídeo no Clube dia Charada. 26 de de abril. abril. Vamos relançá-lo. Relançá-lo. Logicamente, quando o programa for, já foi lançado. Ah, né? bom, mas fala um pouquinho olha... sobre o primeiro golpe do Mas Brasil, né, o primeiro Giba? golpe do Brasil, e é um livro interessante, olha, são 170. Dá para ler rapidinho, hein? Isso aqui dá para ler rapidinho. Que é um tema interessantíssimo. Eu procuro nunca dar muito trabalho pro leitor e Ai, que dá bom, só prazer. Só alegria, nada alegria de sempre. nada de Uma pedras no francesinha, caminho né? do leitor. Máquina de livros é a Então, Dom Pedro Máquina foi o de primeiro... Ele foi o Golpista. primeiro. Isso é certeza. Não, foi pesquisado. Não, isso é uma coisa que os historiadores modernos, né, já concordam. Eduardo Olha, Bueno. Não, Eduardo Bueno foi me fez uma maior gentileza. Ah, sério? Jura? Sim. Porra. Ó, gentileza. Sou muito fã dele. Sim, tá O lá. nome dele é bonito, né? Super. Os livros dele são ótimos. Eduardo. Fale sobre isso, que a gente também está chegando ao fim, né? Olha, sempre foi uma grande questão assim nas minhas pesquisas, né? No jornalismo. Eu acho que acho que todo mundo pensa nisso e todo mundo tem direito a ter sua tese. Né? Por que o Brasil, né, não deu certo? Não deu certo. Ele deu certo em várias coisas, deu errado em outras. Mas eu Mas digo, por que não? ele na economia, pelo menos, né, e na qualidade de vida da população também, né, não é uma coisa admirável, né? Então, acho que é uma questão, né, que todo brasileiro tem, né? E para todo brasileiro se vende uma ideia que a monarquia sempre foi muito benevolente com o Brasil, que foi ótimo o Brasil ter uma monarquia e tal. Aí bota aquele quadro lá no Museu do Ipiranga, bababá. E é uma tremenda cascata, né? É uma tremenda cascata. A monarquia foi péssima para o Brasil. E eu tive a sorte de ter um grande professor, milênios atrás, que é um cara muito admirado por outros historiadores, que é o Manuel Maurício Albuquerque, que foi um historiador caçado pelo ato institucional número 1. Número 1. Foi afastado da cadeira dele de História, mas continuou dando aula nos cursinhos, né, do Rio de Janeiro e tal. Um cara muito admirado, um grande professor. E ele sempre me botou essa pulga atrás da orelha, ele sempre tinha essa questão, né, de que a monarquia, no livro dele, que é a única obra dele, ele fala, a monarquia deixou como herança, na virada do século, né, século XIX para o XX, 82% de analfabetos no Brasil. Isso é bom para o Brasil? Não é bom, né? Não é bom. A monarquia não existiria sem o escravismo. O escravismo e a monarquia andaram de mão dada, né? O Brasil acho que foi um dos últimos países. Foi o último. Não, foi o último. E a monarquia, durante todo o tempo que governou o Brasil, deixou o Brasil na rabeira de renda per capita da América Latina. Não estou dizendo do mundo, não, da América Latina. Na rabeira. Durante todo o 1800, né, que foi o tempo que durou a monarquia, o Brasil não passou de $800 per capita, 700, 800, variando ali. E não podia ser de outra maneira. Um país, só existia escravismo aqui, né? O que existia de outras iniciativas não escravistas eram minoritárias, né? Os grandes capitais brasileiros eram dos traficantes e de escravos e dos escravistas fazendeiros, produtores de açúcar, produtores de café, né? O Brasil era uma grande fazenda, né? Tem
uma exposição internacional que foi feita em Paris. Foi construída a Torre Eiffel por causa dessa exposição, que é uma exposição em 1889, que comemora justamente a queda da Bastilha na França, o início da República, portanto, em 1700, os 100 anos, né, do início da República. E os países levaram, em 1889, suas grandes descobertas e as máquinas, né, da Alemanha, o cabo de aço americano, né, a eletricidade, né, Thomas Edison, e tudo, os países com tecnologia, né, e tal. E sabe o que o Brasil levou? Café. Imagina. E fogo. É. E açúcar. Tabaco. Açúcar. Eles pegavam tudo aqui. Não, Depois foi isso que durante esse século, que foi um século extremamente rico e desenvolvimentista, industrial, que também nos trouxe muitos problemas como hoje, por excesso de poluição, combustão, excesso de eletricidade, excesso de tudo, excessos, né? Trouxe muitos excessos, mas o Brasil ficou nessa pasmaceira, um grande fazendão, né, que o Policarpo Quaresma, né, fala que saúde e saúva os grandes problemas do país são. Né? A gente pode dizer que tem outros ali, talvez monarquia e escravismo, os grandes problemas do país são. Porque é o que atrasou o Brasil. E quando eu falo do Dom Pedro, do primeiro golpe, é quando ele aborta a primeira possibilidade do Brasil ter uma lei própria, né? Vieram, né, representantes das províncias e tal, discutir uma lei que seria a lei do Brasil, a Constituição do Brasil. E o Dom Pedro, ele fecha a Constituinte com as Forças Armadas que existiam na época, comandadas por portugueses, ele português, comandando uma força militar portuguesa, fecha a Constituinte, bane os 6 principais constituintes, entre eles José Bonifácio, os 2 irmãos de José Bonifácio e mais 3 grandes apoiadores que, na verdade, queriam que Pedro ficasse abaixo das leis, como é em outros países e tal. O rei reina, mas não governa. Até hoje na Inglaterra. É como hoje funciona em todos os países aí, na Bélgica, na Suécia. Né? E aí foi o primeiro golpe. E ele foi o primeiro golpe militar do Brasil que inaugura a série, né? Desse cacoete golpista que não para ali, né? Leiam o livro, O Primeiro Golpe, por favor, do Brasil. Terceira edição. Ricardo Lessa. Tá vendendo. Vai ser relançado agora. Relançado no Xará, Centro dia Cultural 26 de Xará, abril. Com a presença do Lessa. Com certeza o André vai estar filmando, ele vai passar isso antes, porque o podcast vai ser depois. Sim. Mas sim. A gente quer agradecer muito. Estamos chegando ao final. O diretor tem alguma pergunta? Diretor? Tem pergunta? Alguma pergunta? Não, o diretor não tem pergunta. Mas a gente tem 3 coisinhas rapidinha. Antes de perguntar essas 3 coisas, que são quadros do programa. Tá quanto tempo em São Paulo? 25 anos. Então virou corintiano? Não, sou flamenguista. Mas, Ricardo, flamenguista. Em São Paulo. Em São Paulo, eu gosto do Santos por causa do Tá Pelé. bom, tá bom. Por causa da memória. Gilberto, pega a sacolinha ali, momento rinha. Não vamos pegar todos, a gente pediu você escolher 12, 14, mas a gente vai tem pegar. muita coisa aí. Tá pesado. Mete a mão aí, Gilberto. Pera aí, vamos mexer aqui a sacolinha. Tem sorteio, Tem pergunta do André? Agora eu vou pegar alguma coisa aqui. André. Não faz pergunta pro Não. responde, pelo amor de Deus. A primavera. Glauber Rocha. Ou o Bendito Maldito. Plínio Marcos ou... Plínio Marcos. Olha, grande cineasta brasileiro, grande dramaturgo brasileiro,
O Glauber não tive a oportunidade de conhecer. O Plínio, eu cheguei a vê-lo andando nas ruas. Nas ruas de São Paulo, Com eu um encontrei várias cajado. vezes. Com Com cajado, cajado. banquinha com os livrinhos dele. Banquinho, um grande De chinelo, dramaturgo. chinelão. Ele é, olha, ator de grandes peças inesquecíveis do Brasil, entre elas, eu acho que a mais famosa é a Navalha na Carne, que é realmente ele é um teatro extremamente potente, né, maravilhoso, um cara que eu me lembro muito que como ator também ele era ótimo, porque ele era o grande parceiro do Luiz Gustavo no Beto Rockefeller, Sim, que foi uma novela revolucionária. uma novela do nosso fantástica do nosso tempo. Acho que foi a primeira que eu vi, né? Talvez a primeira e última. Escolha um, não pode ficar em cima. Olha, Beto Rockefeller, maravilhosa. Mário. Então- Era o Mário, né? Beto, ele... Não, ele era o parceiro do Mas Luiz qual era o nome Gustavo. dele? Você não lembra? Não lembro do nome Esse dele, nome. mas ele era aquele paulista porque me veio o típico. Mário, mas posso Pode enganar. ser. Não sei Ele bem. era malandro, ele era o Malandrão, bicão. Ele era o bicão. Ele era o paulista santista, assim, né? Meio era carioca, porque ele é de muito. Santos. Ele é né? de Santos, eu sei. Agora escolhe mais um aqui. Você Olha. Sem olhar. Pode olhar, vai. Pode olhar? Olha aí. Vou pegar um Pronto, aqui, escolhe você, aleatório. Gil. Não conheço. Não Johnny conhece, não? Jr. Daí você vai ter que votar também. olha. Ficou ruim, né? É o Johnny Joaquim- Cash. o Rock. Johnny Cash. Ah, Fala Johnny da Cash, mulher dele. olha. Ou Rock! Ou ainda estou aqui. Olha, eu vou Johnny Cash. Aê, tamo Johnny junto. Cash. Tamo junto. Ó, já acabou Preciso o momento ver. rinha. Preciso ver. Assista, é fantástico. Posso? Você tem DVD Leve, ainda? leve. Posso Tem? levar? Esse é seu. É seu, eu tenho, pode eu tenho. levar. O disco tá dentro? Só confirma. Deixa eu ver, Se não tiver, depois Tá eu te dentro, mando, esse é depois eu seu. te mando. Olha. Já leva. Vale Olha. a pena, você vai gostar. Olha, dois atores fantásticos. Fantástico. Joaquim Phoenix Isso. e Reese Joaquim Witherspoon. Phoenix, antes da fama maior, né? Não, e o Johnny Cash, uma figura Irmão maravilhosa do- também, né? Irmão de quem, André? Irmão de quem? André. Você tá falando? De quem você tá Johnny Cash. O Johnny Cash? É. Joaquim, Não, Joaquim Phoenix. O Joaquim Ah, Phoenix. quem fez do River Plate. River Phoenix, ele sabe. Ah, do ele River conhece. Phoenix. Ó, agora a gente acabou o Muito momento bom. rinha. Esse Maravilha. seu Você vai presente. levar. Olha, levei Agora vai ser o presente. momento pá daqui, Pá daqui, pá dali. ou pá de lá, sei lá. Pá daqui, É. Agora, ó, resposta é rápida, Rápida. tá? Papum. Tá. Primeiro golpe ou último? Olha, o primeiro golpe que eu escrevi e que eu pesquisei muito e que não é devidamente estudado. Isso que é o ponto. Boa. Isso Pelé que é o ou Maradona? Pelé, de longe. Olha, Ele é de 56. foi De longe. perguntado pro Papa Francisco by Não, se era Messi ou Maradona. Messi ou Maradona, ele me falou mandou Pelé. Pelé, nenhum dos dois. Olha, Papão, esse papa, ó. esse papo Ele falou, não, sensacional. não foi assim. Ele Beatles falou. ou Stones? Como? Beatles Beatles ou ou Stones? Stones? Beatles. Eu sabia. Locador ou cinema? Ah, eu sou fã de locadora e continuo precisando de Vai lá no locadora. Garacharada. Temos uma Doutor locadora. Evans ou Jorge Amado? Doutor? Doutor Evans ou O Jorge Jorge Amado? Amado? Jorge Amado. Jorge Amado. Deus ou Diabo? Diabo? Sabia. Agora faz aí ver o que você quer perguntar. Tamo junto em todas, É hein? muito sem Tamo graça. junto em todas. Tem pergunta aqui ainda? É. Mutantes ou Nirvana? Mutantes. Junto, né? Mutantes. Então, 56. É a maior safra que teve, viu, do ano 56. Mutantes. Boa essa, hein? Eu acho que você responde. Ronivon ou Roberto Carlos? Roberto Carlos. Tá. 56. Ó, estamos encerrando 56. aqui. Mas antes, tem mais aí? A última. Vem. Tá. Sem vem. entusiasmo, digamos assim. Sem grande entusiasmo. Se fosse Roberto Erasmo, eu diria Erasmo. Ih, aqui o bicho pegou, hein? Aqui acho Pegou? que vai dar uma controvérsia. Tim Maia ou Roberto Carlos? Ah, Tim Maia. É, né? eu Boa, falei, essa falei que ia dar Ó, controvérsia. a Falei. gente tem um momento aqui que é uma homenagem É. ao grande Abu Janra, provocações. E você não vai tocar um pouco? Finalizamos. Ah, o vamos MPB. pro fundo musical. Aliás, MPB, né? Já nós- que nos nós gostamos. Na inspiramos. sua última... No seu último suspiro, o que você falaria para a humanidade? Puxa vida. Procure se ver livre dos ditadores, déspotas,
gente que acha que sabe tudo. Fujam do golpe. Fujam dos O golpes. Edu de vez em quando faz perguntas boas. Fujam hein? dos golpes. Boa pergunta, Edu. Pô, Parabéns. fujam dos inimigos da ciência, dos inimigos da Principalmente. humanidade. Vamos recuperar os direitos humanos. É a eterna utopia. Uma borboleta voando mais branca que a neve, sobrevoava o jardim, correndo à procura das tulipas negras. Agradecer aqui ao grande Edu. Obrigado. Ricardo Compôs Lessa, agora? Que Acabei de ótimo. inventar minha Que música. de 20 ótimo, anos atrás. gostei. Eu fiz essa música pro Tim Maia, obrigado. Poxa, maravilha. É dele. Nossa, Um grande Tim Maia, compositor, sensacional. grande guitarrista. Obrigado, Gilberto, Sensacional. por trazer essa pessoa, André. Obrigado, e André. Fabrício. A gente tem que agradecer o Obrigado aí, André. Assistam tudo. o Boteco Charada. Pessoal da E agradecer produção. muito o Ricardo, que tem Pô. tanta história e contou um Nossa. pouquinho aqui pra gente. Maior prazer conhecer você.